Ai, meu Deus. Você sabia que existe um lugar que, além de representar o setor, ainda reúne informações, orientações, networking e cooperação entre instituições de ensino superior privadas de todo o país? Mas o que mais tem nesse hub? O CEMESP representa o setor junto a autoridades governamentais, elabora diretrizes de políticas públicas, desenvolve campanhas de conscientização sobre a educação para a sociedade e oferece todo o suporte necessário que seus associados precisam. Ao ano, são realizados dezenas e dezenas de eventos para esclarecimentos técnicos e atualizações inovadoras. Nossos associados contam com atendimentos ilimitados da equipe de especialistas nas áreas jurídica, educacional, econômica, inovação acadêmica e de financiamentos. A Universidade Corporativa CEMESP capacita profissionais de IES em todas as áreas de atuação. Já o Instituto disponibiliza dados, pesquisas, estudos e indicadores econômicos. E é claro que a gente não para por aqui. Para ampliar os horizontes e romper barreiras, nós integramos um hub de cooperação de importantes grupos globais, como a MetaRede, RealCup, STEM Brasil, ACL e nossas próprias redes de cooperação, que permitem um proveitoso compartilhamento de ideias e iniciativas e já economizaram mais de R$1 milhão em projetos conjuntos. Quando ainda não contávamos com restrições e podíamos explorar o mundo, nós viajamos para mais de 13 países por meio de missões técnicas internacionais, para conhecer as melhores práticas, tecnologias, tendências, metodologias de ensino e diferentes modelos de sistemas educacionais. Tudo isso muito acessível e fácil. Nós te mantemos atualizados diariamente por meio de nosso portal, informativos diários, redes sociais e a revista Ensino Superior, que acompanha os rumos do setor e todas as novidades do universo acadêmico. Mas se for muita informação para acompanhar, você pode cadastrar os seus colaboradores para receberem informativos específicos de sua área de atuação. Assim todo mundo fica por dentro de tudo que acontece. Sua IES ainda não é associada? Tá esperando o quê? Vem com a gente! Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar oferecido aqui pelo CEMESP. E este vai tratar sobre os esclarecimentos sobre as diretrizes para a formação de professores. Eu sou Raquel Carmona, do Departamento Jurídico aqui do CEMESP, e vou mediar essa conversa, que vai contar com a presença da professora Maria Helena Guimarães Castro, do professor Luiz Cury, né, e do Dr. José Roberto Kovac. A resolução número 2, que vai ser assunto aqui deste webinar, ela foi publicada em dezembro de 2019 e definiu as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Desde que foi lançada, a norma tem gerado diversas dúvidas entre as instituições de ensino superior, e mesmo com a notícia da sua prorrogação para 2024, é preciso discuti-la e entendê-la para que as instituições de ensino superior tenham tempo para se adequar às mudanças ali propostas, né? Enquanto os palestrantes vão se pronunciando aqui, os participantes podem ir enviando suas mensagens, as suas dúvidas, questionamentos pelo chat, que ao final a gente vai fazer um debate aí com a professora Maria Helena, com o Cury e com o Dr. Kovac. E para abrir o nosso encontro, convido aqui o Dr. José Roberto Kovac, que é diretor jurídico do CEMESP. A palavra está com você, Dr. Kovac. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradecer mais uma oportunidade de encontrar pessoas com tal cultura, né, e preparo na educação superior, como a professora Marilena, com o professor Luiz Cury, ampla experiência, não só de conselho, né, mas experiência de Ministério da Educação,
e também fazer um registro aqui de gratidão pelo que tem feito o CNE em todo o período da pandemia, se antecipando aos problemas, buscando soluções, respondendo à sociedade, às angústias e, principalmente, no nosso caso, ao segmento de ensino superior. Também fazer o registro aqui da colega Raquel, Departamento Jurídico do CEMESP, que está aqui participando e que vai depois coordenar os debates, porque, infelizmente, ocorreu uma audiência que tem que fazer às 5 da tarde, então tem que sair um pouco antes para entrar no link lá do Supremo Tribunal Federal. Bom, a ideia desse webinar, na verdade, nasceu numa conversa que eu tive com a professora Marilena, pedindo que fizéssemos uma reunião a respeito da Resolução 2 de 2019. Mas, em seguida, houve a ampliação do prazo da implantação e a professora Marilena, sempre atendendo ao CEMESP, ela faria a reunião, mas depois achamos melhor de que essa reunião fosse uma reunião mais aberta, exatamente junto aos associados, a fim de que as dúvidas que eventualmente surgissem, principalmente mesmo com a ampliação do prazo dessa resolução, viessem a dirimir essas dúvidas e, eventualmente, né, tanto o professor Luiz Cury e a professora Marilena, que são pessoas muito preparadas nessa área, se eventualmente houver algo que se possa ter um aprimoramento, até pela vacatio legis que foi criada agora com mais 2 anos, eu creio que o aprimoramento seria possível, né? Logo depois da publicação da nota técnica, a Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação acabou fazendo uma série de questionamentos, eu diria muito mais jurídicos, sobre a natureza propriamente da nota técnica, uma série de questionamentos, etc., como praticamente dizendo que a nota técnica ela criou novas situações jurídicas não previstas na própria resolução. Eu não estou afirmando isso, estou apenas reproduzindo o que foi colocado no sentido até como as instituições de ensino privadas são as grandes responsáveis pela formação de professores, obviamente que sempre quando surge uma dúvida, a gente pede, principalmente nesse instante, ao Conselho, que já foi uma resolução que já foi aprovada, só a questão do prazo agora que precisa ter uma decisão por parte da homologação desta proposta do Conselho Nacional de Educação. Mas, pelo que a gente tem visto no âmbito das dúvidas, eu diria que as grandes dúvidas elas se referem principalmente ao capítulo 5º, né, que é com relação à formação da segunda licenciatura, que há uma dúvida de que se há ou não restrição a essa segunda licenciatura. Acho que é uma dúvida muito geral, né? E a outra questão é a duração do prazo, né? Que praticamente se entendeu que, na realidade, se pegar a base comum das duas formações, o curso teria uma duração de pelo menos 7 anos, né? Então, acho que essas são as grandes dúvidas, e outras surgirão, obviamente, a partir dos questionamentos das entidades aqui presentes. De qualquer forma, como as estrelas aqui presentes é o professor Cury e a professora Marilena, né, eu vou me recolher à minha insignificância e para aprender com tanto o professor como a professora. E, mais uma vez, a gratidão da disposição de vocês, né? A gente sabe que os salários são altíssimos do Conselho Nacional de Educação, né? E vocês sempre com o espírito da educação, nos atendendo e procurando esclarecer. Então, meu fraternal abraço e gratidão. E também a professora Lúcia mandou um especial abraço a vocês dois. Já passo qual que é melhor, se é a professora Marilena, primeiro, ou a professora.
Sim, agora a gente vai passar a palavra para a professora Maria Helena Guimarães Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação. Professora Maria Helena, seja muito bem-vinda. A palavra está com a senhora. Olá, Raquel, Kovac, Cury, enfim, todos vocês, o Rodrigo, o Guilherme e todos que acompanham esse webinário, essa discussão. Eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E gostaria apenas de fazer uma contextualização, né? Bom, primeiro, a 2019, ela foi aprovada e homologada no final de 2019, com o objetivo principal de adequar a formação inicial de professores às novas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ao novo ensino médio, né? Enfim, a todas as novas diretrizes da educação básica que passaram a ter quase que um papel de inflexão nas propostas curriculares dos estados, dos municípios e das escolas públicas e particulares. As próprias diretrizes da BNCC de 2017, da educação básica e educação infantil, e de 2018, do ensino médio, elas já estabelecem na norma a necessidade da adequação da formação inicial e continuada de professores, assim como dos materiais didáticos, assim como das avaliações nacionais, as avaliações externas e das avaliações formativas. Portanto, esse foi um trabalho realizado na sequência à aprovação da BNCC e que, aproveitando, né, essa oportunidade de atualização das diretrizes de formação inicial, o Conselho fez uma leitura cuidadosa das principais tendências do Brasil e do mundo na área de formação inicial, uma vez que a formação inicial de professores hoje é uma das prioridades centrais da implementação dos novos currículos por competências, que representa uma ruptura, né, na formação inicial dos professores. Um professor de língua portuguesa, de matemática, ou um professor de alfabetização, ele, obviamente, deverá conhecer o que é um currículo por competências e entender quais são as habilidades e competências do século XXI que estão presentes em todas as propostas curriculares da OCDE e da Unesco, né? Assim como aqui no nosso caso, no Brasil. Então, o objetivo central foi esse, né? Nesse trabalho, né? Como já disse aí o doutor Kovac, né? As dúvidas principais elas se referem à pedagogia, formação de educação infantil e alfabetização, e se referem também à segunda licenciatura, né? Com esse objetivo, nós organizamos, no começo desse ano, com a participação do conselheiro Cury, do conselheiro Mozart, dos conselheiros Cordão e Amin, da Maria Alice Carraturi, com o pessoal lá do Instituto Península, da própria ABMS, algumas pessoas da BMS, da ANEC, eu acredito também que instituições ligadas ao SEMESP participaram de alguns seminários que nós fizemos sobre as iniciativas que estavam em andamento para a implementação da 2019. Isso foi feito por meio desse grupo de trabalho, que, na verdade, não foi coordenado por mim, ele foi iniciado a partir do Instituto Península,
né? E também de algumas pessoas ligadas ao Instituto Península, e eles procuraram agregar representantes de universidades públicas e particulares. Paralelamente, os conselheiros Cury e o conselheiro Mozart, eles fizeram vários debates com instituições PUCs, principalmente, que eu me lembro, o Cury depois pode contar um pouco como é que foi a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC, parece, do Paraná, também a Universidade Federal, algumas instituições federais de ensino superior, elas andaram discutindo com os conselheiros Cury, com o conselheiro Mozart, as possibilidades de adaptação dos seus currículos das licenciaturas A2 2019. A partir desse movimento, desse grupo de trabalho que andou discutindo digamos assim, as dúvidas acerca da implementação da 2 2019, né, nós entendemos que seria importante elaborar uma nota de esclarecimento com o objetivo de apoiar a implementação. E, às vezes, eu tenho a impressão que a nota atrapalhou em vez de ajudar, né? Uma vez que ela gerou algumas dúvidas até novas, né, que apareceram no debate. Mas essa nota ela foi fruto dessas discussões, desse grupo de trabalho, com a participação do conselheiro Cury, com a participação do Mozart, do Cordão, do Amin, de várias pessoas, e, finalmente, essa nota, quando ela foi finalizada, né, nós encaminhamos ao corpo técnico do Conselho Nacional para que o corpo técnico do Conselho Nacional pudesse analisar, né, e ver se a nota estava de acordo com a legislação e etc. Bom, isso tudo foi feito. Finalmente, nós pedimos para distribuir a nota para todos os membros do colegiado, e isso foi informado numa reunião do Conselho Nacional. Não foi, eu estou dizendo isso porque há rumores de que a nota de esclarecimento foi um ato autocrático da presidente do Conselho Nacional de Educação. Então, eu faço questão de aproveitar essa oportunidade para esclarecer, né, o processo todo de discussão, sempre com a melhor das intenções, a intenção de apoiar a implementação de uma diretriz que, na nossa visão, é uma diretriz alinhada às principais tendências do mundo, né, no que se refere à formação inicial de professores, né, sobretudo considerando currículos por competência, desenvolvimento das novas competências, uma interação maior entre teoria e prática, uma nova abordagem conceitual dos fundamentos que devem estar presentes na formação inicial das licenciaturas, né? O grande, digamos assim, a grande dúvida que surge, em geral, é na área da pedagogia, né, e das licenciaturas. E na área da pedagogia, né, nós tivemos aí algumas discussões, inclusive com a participação de pessoas que entendem muito de legislação. Eu vou repetir de novo, o professor Cordão e o Amin, que entendiam que essa norma é uma norma que não... como é que o termo que eles usam, eu não lembro exatamente, mas é uma norma que, ela por ser mais recente, ela é superior às normas anteriores, e que todas as diretrizes de licenciaturas deverão se adaptar à nova norma, né? Inclusive, a nossa visão na época lá da discussão da 2 2019, era uma visão de que seria necessário promover um debate e a discussão da revisão das diretrizes de pedagogia, que são de 2006 e que têm
um propósito, né, de formar professor para tudo, né, professor para todas as modalidades, para a educação infantil, para os anos iniciais, para a gestão, né, sem considerar as mudanças e a literatura, a enorme quantidade de pesquisa que existe hoje, né? Há um acúmulo de pesquisas sobre a importância da formação de professores para a educação infantil e para a formação de professores para a alfabetização. Então, foi esse o debate, foi esse o contexto, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, seguidamente está aparecendo aqui na tela, uma pergunta sobre a 2/2015. A 2/2015 ela foi várias vezes prorrogada, como todos sabem, e a 2/2015 ela também não dava conta de aspectos ligados à relação teoria e prática, uma abordagem clínica, né, dos cursos de formação inicial de professores, né, embora ela seja uma ótima diretriz, tenha sido muito bem discutida, né, ela também teve uma enorme dificuldade na sua implementação, né? Por quê? Porque as licenciaturas, de algum modo, há uma cultura, né, de formação de professores que ainda preserva muito o passado, e o presente ele está cada vez mais atropelado por um futuro muito incerto, muito imprevisível, que deverá preparar crianças e jovens para um mundo, né, que nós não temos ainda a menor certeza de como será. Tendo em vista todo esse contexto e o fato da prorrogação da 2/2019, hoje de manhã nós fizemos uma reunião com a BMS, também uma reunião pública com a BMS, agora estamos fazendo com vocês, à tarde eu ainda tive uma reunião com o Conselho de Dirigentes do Conselho Nacional de Educação, e no Conselho de Dirigentes esse assunto também esteve na pauta, e a minha proposta hoje, né, é que a gente tenha condições, né, de promover a revisão e rediscussão da 2/2019 no âmbito da comissão. Isso será submetido à Comissão de Formação Inicial de Professores, cujos relatores são o professor Mozart e o professor Luiz Cury, né? E tem muitos conselheiros que participam, professora Sueli Menezes, Amabile, tem vários, conselheiro Alisson, conselheiro Barroso, conselheiro Anderson, conselheiro Capoville, enfim, é uma grande comissão, isso será discutido na comissão, e a minha recomendação a vocês é que a gente entenda que a prorrogação da implementação da 2/2019, que, na minha visão, está na direção correta de formação de professores, alinhada às principais tendências dos países que têm bons programas de formação de professores, como é o caso de Portugal, como é o caso da Austrália, como é o caso da Finlândia e como é o caso de alguns outros países que estão na linha de frente da formação inicial e continuada de professores. Todos esses casos e todas essas tendências foram consideradas na elaboração, e eu concordo com as dúvidas levantadas pelo Dr. Kovac, né, sobre a segunda licenciatura. Quer dizer, para nós está claro que a segunda licenciatura ela só se aplica a egressos de licenciaturas que não sejam, quer dizer, nenhum engenheiro, nenhuma pessoa, por exemplo, formado em matemática na primeira licenciatura poderá, por meio de uma segunda licenciatura,
obter o seu diploma de pedagogia, né? E isso está normatizado por um parecer do conselheiro Chico Soares, que é um parecer, eu esqueço o número, de 2018 também, não sei se é 2019, mas eu posso passar o parecer do professor Chico Soares para todos vocês, porque o parecer ele é claro, né, ao estabelecer que a formação do professor no curso da licenciatura em pedagogia, ele deve obrigatoriamente seguir as diretrizes de pedagogia. E ele, inclusive, faz uma recomendação para revisão das diretrizes de 2006, que continuam em vigor, né? Então, o que é importante é lembrar que essas diretrizes elas permitem flexibilizações, né? Elas permitem flexibilizações em relação à implementação da norma, mas a minha sugestão hoje é que a gente abra um espaço para discussão da 2019, né? Entendendo que essa nota de esclarecimento foi fruto de um trabalho coletivo, não foi uma nota autocrática, nem monocrática, como eu ouvi, né? E que é uma nota que teve a participação de muitas pessoas de dentro do Conselho, de fora do Conselho, como também do corpo técnico do Conselho. Portanto, essa nota de esclarecimento, na minha visão, agora com a prorrogação e com a provável, né, aprovação da minha proposta de retornar a 2000. Eu sou presidente da comissão, não sou relatora. Eu nem cheguei a conversar isso com o conselheiro Cury, nem com o conselheiro Mozart, mas eu propus isso hoje e eu vou submeter, obviamente, né, a discussão interna da comissão, não aberta ao público, para que a gente possa ajustar alguns pontos da 2019 e evitar esse tipo de dúvida que permanece, né? Quanto à formação de professores para a educação infantil e para os anos iniciais, aí, doutor Kovac, a diretriz ela estabelece uma etapa que é comum, né? Que é a parte de formação geral. E depois a parte específica, onde haverá uma parte específica para educação infantil e uma parte específica para os anos iniciais. Isso pode ser rediscutido, na minha visão, não é uma tarefa simples, porque hoje ser professor de educação infantil exige uma formação muito aprofundada, de alta complexidade, uma vez que a educação infantil e os anos iniciais hoje são fruto de pesquisas extremamente rigorosas, com evidências muito fortes sobre o papel do professor para que o aluno realmente possa ter um desenvolvimento cognitivo e socioemocional o melhor possível, né? Então, eu faço dessas as minhas palavras introdutórias para abrir aqui um diálogo muito mais com o intuito de abrir o debate e muito menos com o objetivo de fechar tomada de decisões que, na minha visão, precisam passar pelo colegiado. Eu não tenho, digamos assim, poder para tomar nenhuma decisão do Conselho Nacional de Educação. Todas as decisões são decisões colegiadas e eu precisaria submetê-las ao colegiado. Muito obrigada. Obrigada, professora. Agora eu convido o professor Luiz Cury, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Professor Luiz, por gentileza, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Raquel, obrigado, Kovac, Rodrigo. Prazer
o Fábio, que eu já vi que está por aí também. Prazer revê-los aqui, revê-las. Não é? Queria saudar também a Maria Helena, minha amiga de décadas e presidente do CNE. Eu vou, digamos, complementar, não, o que a Maria Helena já apresentou de maneira bastante extensa, não vou repetir isso, ninguém aguenta, me diz o Kovac. Claro que o Kovac não fez uma crítica, o fato de eu falar demais, mas ficou subentendido, né, Kovac? O que eu queria iniciar, então, é o seguinte. Em primeiro lugar, uma resolução referente à diretriz curricular é uma resolução referente ao estímulo às instituições de desenvolverem suas políticas nacionais curriculares. Né? Uma decisão referente a uma DCN, portanto, é uma decisão que digamos assim, ela é menor em teor normativo, embora haja, não é? Em relação a horas, em relação a períodos, etc., né? Estágios, etc., não é? Mas ela é maior em relação à entrega de diretrizes sob a forma de agendas e incentivos às instituições para que elas organizem com as diferenças cabíveis a cada instância institucional ou a cada exercício da autonomia, tá certo? Eu não me refiro só à universidade e semi-universitária, mas ao conjunto de instituições que detêm autonomia pedagógica, construírem. Elas têm que construir as suas políticas nacionais a partir das diretrizes e não levar diretrizes no seu valor de face, não é? Copiando, ordenando artigo por artigo, não é? Porque o resultado disso vai ser mais uma segmentação, vai ser mais uma burocratização de um ato. Não é? Nós já convivemos com muitas burocracias, digamos assim, que têm o caráter de consolidar políticas nacionais, não é? E acabam consolidando formulários. Não é? O PDI hoje é um formulário, a CPA é um formulário, o PPC é um formulário. Quer dizer, nós estamos atrás, na verdade, de construções, não é? De políticas que superem os formulários e consigam vivenciar dinâmicas próprias definidas em agendas, em reflexões, em debates do papel da instituição, seja no engrandecimento, no fortalecimento do seu compromisso com a sociedade, seja, obviamente, diante da imensa responsabilidade, né, que esse compromisso gera, que é a formação superior. Né? Quanto mais a formação superior para formadores da educação básica. Né? Quer dizer, diretrizes como essa interessam as instituições seguindo consolidar políticas, mas interessa muito mais a sociedade. Né? É a sociedade que é receptora desse trabalho. É uma dimensão que eu gosto sempre de frisar, porque parece que é um diálogo entre MEC, CNE e instituição. Não, é um diálogo que eleva, não é, a percepção e a abrangência de direitos ao conjunto da sociedade. Eu acho que isso é fundamental e preliminar, não é, em discussões como essa. Acho também, entendo também a necessidade de nós estabelecermos a 2019 como um contínuo a partir da 2015. Né? Ela não rompeu com a 2015, ela, digamos assim, desenvolveu aspectos novos, não é? Mantendo muitos da 2015, não é? Em função da BNCC, em função de novos desafios e novos conceitos de política pública referentes à formação de professores, especialmente aqueles, não é? Que dizem respeito aos currículos, ao ordenamento dos currículos da educação básica. A BNCC, não é? Tem essa função de dar diretrizes gerais também para a construção de currículos da educação básica e, obviamente, o professor tem que ter um diálogo profundo, a formação também tem que ser adequada. Mesmo na questão das competências, a própria BNCC solicita essa adaptação, embora essa seja uma obrigação de todo currículo, né? Que é romper com o tradicionalismo conteudista, relativizar a sala de aula como espaço exclusivo, não é? De oferta de conteúdo, não é? E ampliar, não é? A percepção de ordenamento de objetos de conhecimento, de acesso a objetos de conhecimento, a partir da própria produção intelectual dos estudantes e a partir, sobretudo, de métodos diversos, metodologias diversas e pedagogias diversas que alcancem o aprendizado, não é? Por meio também do ensino flexível diverso. Não é? Eu cito, no caso da 2019, um avanço imenso foi a consolidação de um número de práticas muito mais amplo do que havia antes,
no sentido de ter nas práticas também uma oferta de objetos de conhecimento, uma oferta, né, de conteúdos que fossem plausíveis de serem vistos na formação e na consolidação das competências. Essa, citada já pela Maria Helena, é a palavra-chave das ECNs, a formação por competência e não é uma formação por conteúdo. Né? Essa faz toda a diferença. A formação por competência faz com que o estudante possa entender as etapas de formação frente aos requisitos do campo, frente às demandas e aos problemas sociais que envolvem a política pública, onde ele vai se inserir quando enfim, se formar, né? E isso traz a ele uma riqueza imensa no sentido de ampliar a sua reflexão, a sua produção intelectual frente às etapas da sua formação. Né? Portanto, essa é uma perspectiva onde o estudante participa ativamente, onde práticas extensivas convocam oferta de objetos de conhecimento de conteúdos diversos, capazes de consolidar um aprendizado, né, mais amplo, mais firme e mais, digamos assim, ordenado e direcionado e cognato, né, aos requisitos da profissão e a toda a inclusão social que envolve esse espaço, que é o espaço da escola básica. Né? Portanto, essa diretriz ela transforma, ela transforma como a 15 também transformaria, ela continua nessa tendência de transformação e amplia esse processo na medida também, né, que associa de maneira mais direta a problemática da formação, não a problemas originais, conservadores, antigos, restritos às áreas, né? Mas convida a que essa problemática seja composta também, né, pelos problemas específicos do meio, né, pelas razões e trajetórias, né, que o espaço de trabalho coloca aos egressos, tá certo? E cria fortes bases e fortes diálogos com o próprio procedimento de pesquisa relacionado à área, o que é muito importante. É muito importante que a graduação tenha um apoio, uma interação, um diálogo bastante forte com pesquisadores e com o estágio, né, de avanço do conhecimento da área. Eu acho que todas essas coisas são englobadas, né? Acho não, evidentemente, todas as questões são englobadas, estão incorporadas na 2019, que é absolutamente, nesse caso, estratégica a formação. É claro que uma diretriz flexível e ampla deve trazer problemas para outras feitas em épocas diferentes, para outras feitas em momentos históricos diferentes e em contextos socioeconômicos ou sociais ou socioeducacionais distintos. Não é? E essa harmonização tem que ser feita. Né? Ela abrange o conjunto de licenciaturas, mas fortemente a pedagogia, né, que é um curso também que não se limita à formação de professores, né, alfabetizadores, mas também abrange a formação de gestor e também tem um espaço muito importante em relação à formação do futuro pesquisador, digamos assim, do ordenador teórico, né, daqueles que vão consolidar o conhecimento e avançá-lo. Isso tudo é muito importante de se considerar, né, e de se resgatar, né, e preservar nesse processo de diálogo e adaptação a 2019. Não é? Diversas formas de adaptação podem ser feitas, não é? Desde uma revisão consensual a partir da área mesmo, não é? Das diretrizes de licenciaturas ou pedagogia, até procedimentos de adaptação feitos no âmbito mesmo da autonomia das instituições, que, obviamente, podem cumprir a diretriz como diretriz. Não é? Se não fosse assim, as diretrizes seriam outra vez currículos mínimos, ou mini currículos mínimos, não é, Kovács? Quer dizer, porque são bem menores que os currículos mínimos, que eram livros imensos, tá certo? Eu lembro que o currículo mínimo de contabilidade tinha quase 400 páginas. Né? Eu ficava ali chocado com aquela peça bibliográfica. Mas, enfim, como não são currículos mínimos, as diretrizes devem consolidar, não é, perspectivas diferenciadas pelas políticas institucionais, pela visão da instituição reflexiva em torno da consolidação da sua política institucional curricular. É por isso que é importante entender, né, que a diretriz estimula e solicita uma participação institucional para o ordenamento dessa política institucional, não é, e não para a reação direta e imediata em torno de obediências segmentadas que vão se juntar a outros segmentos da instituição e vão acabar, digamos, burocratizando mais a formação do que dando um sentido mais amplo para ela, não é? Relativo,
não é, ao espaço profissional do futuro egresso, relativo à trajetória adequada do estudante, que deve ter sempre, nas práticas e na convivência com as instituições e com o espaço de trabalho, um procedimento básico, até para entender o avanço das fases de competência que ele passa durante o curso. Não é uma questão, portanto, de memória, não é uma questão de memorização de conteúdos em desfile, e também não é uma questão só de ser sabatinado pela capacidade do professor ensinar aqui ou ali. Não é? Eu acho que a questão das competências amplificam as competências dos próprios professores, que vão ter mais liberdade e ocupar com mais produtividade o espaço, não é, intelectual que lhe é destinado, também fruto de uma trajetória complexa de formação, não é, cedendo aos estudantes, digamos, o estímulo à autonomia intelectual e à própria produção, não é, de conhecimento. Portanto, eu acho que isso tudo compõe a diretriz. Se eu puder ilustrar uma parte, eu vou ilustrar, além das práticas, eu vou também dizer da questão da interdisciplinaridade e vou dizer também, né, que não pode ser considerada como um conjunto de partes disciplinares. Né? A interdisciplinaridade, como eu digo sempre, não é você escalar, não é uma disciplina de ciências do mar para o curso de direito, né, Kovács? Então, na verdade, a interdisciplinaridade é você entender a relação das disciplinas diversas em função da sua integridade no olhar, no tratamento de um tema real, no tratamento de um problema real. Tá certo? A interdisciplinaridade surge do fato da realidade, da articulação do campo, propor requisitos integradores em diversas áreas do conhecimento para que o egresso dê conta, não é, daquele espaço, daquele campo, seja nas engenharias, seja aqui no caso, que é uma área muito mais complexa e estratégica no Brasil, que é a formação de professores. Então, a interdisciplinaridade vista aí como uma integração de coisas anteriormente segmentadas. E nessa direção é que nós propusemos na diretriz, e nós, eu digo, a imensa mobilização que essa diretriz deu, não estou me referindo a pessoas, estou me referindo a movimentos mesmo, de especialistas, de coordenadores, etc., propusemos a criação de um espaço de formação de professores específico dentro da instituição, que ela batiza como ela quiser, né? Onde ela possa integrar todas as formações de todas as áreas, não é? E com as motivações interdisciplinares cabíveis para o exercício da docência, para a educação básica, para a função do professor na educação básica, é uma função social imensa, não é só uma expressão de uma teoria, uma expressão de um conjunto de conteúdos, vai muito além disso. Isso é muito importante, não é? Que se dê num espaço compartilhado, onde as segmentações anteriores, não é, vinculadas a cada área com sua expressão didática, provocava. Agora, a expressão didática ganha um caráter interdisciplinar, não é? E as áreas próprias dialogam de maneira interdisciplinar, tendo como referência a didática e a pedagogia envolvida, não é, na sua formação. Não é? Ou seja, a pedagogia envolvida na sua formação tem que ser adequada, estimular a pedagogia que ele vai exercer quando se transformar no egresso, um diplomado, um diplomado. Portanto, essa é uma questão que eu faço sempre questão de lembrar, porque é por aí que a gente vê a transformação das coisas, né? É por aí que a gente vê a superação de realidades. Né? A gente tem exemplos de currículos, mesmo com novas diretrizes, que foram, digamos assim, adotados de maneira segmentada, adotados de maneira burocrática, só pelo seu valor de face, onde muito pouca coisa mudou, de fato, no curso em relação a anos atrás. E, nessa perspectiva, muitos cursos ainda têm uma trajetória espelhada, não é, há 20, 30 anos atrás, com projetos pedagógicos curriculares, os famosos PPCs, que também se transformaram em formulários, não é, indicando bibliografias decenais, não é, indicando procedimentos, digamos, de ensino absolutamente superados, numa época, inclusive, onde a oferta de educação superior era destinada às elites. Não é? Hoje, ela, felizmente, não é, ela ampliou os direitos da sociedade e ela é destinada cada vez mais à massa, né, de cidadãos disponíveis à formação, e que devem ser convidados a essa disponibilidade, que devem ser resgatados nessa disponibilidade. Não é só a porta aberta, mas a porta que convoca, que chama a sociedade. Essa é a universidade, essa instituição de educação superior, não pode ter mais aqueles currículos destinados à exclusividade da sala de aula. Eu imagino estudantes noturnos que não têm outro horário para ler, estudar, refletir, conversar com os colegas,
efetivar debates, aprender solidariamente em grupos, né? Ter uma conversa com o docente mais ampla. Eu não posso imaginar, né, os 63% dos estudantes noturnos, né, na matrícula da educação privada e as 58% matrícula na educação geral brasileira noturna, um tempo que não seja aquele que ele fica na escola. E esse, geralmente, é ocupado pela sala de aula. Portanto, nós estamos atrás de aprendizado, antes de mais nada, e de amplificação dos direitos, né, como resultado do aprendizado. Não basta ter o banco escolar, tem que ter o aprendizado, tem que ter uma instituição ativa que motive esse aprendizado e dê sentido ao diploma no futuro e faça do egresso um transformador do campo, um transformador do espaço de atuação profissional, especialmente quando falamos de educação básica. A Marilena citou hoje diversos países, né, onde essa questão é a questão de topo na hierarquia das preocupações, né, de formação em geral. Tá certo? Na Inglaterra, por exemplo, a formação de professores hoje assume uma relevância absolutamente maior de qualquer outra área, não é? Porque é dela que as outras áreas vão se alimentar, é a partir dela, não é, que todo o processo de participação do conhecimento na constituição do Estado-nação se dá. E a gente sabe, né, Kovács, que desde meados do século XIX não há economia sem conhecimento, não há relação social sem conhecimento, não é garantia de direitos humanos dos cidadãos sem conhecimento, não há percepção de sociabilidade e de relação e de efetividade do espaço público sem conhecimento. Então, o conhecimento depende da formação escolar, e a formação escolar também, obviamente, amplifica e amplia a cultura de uma nação. Portanto, são interações convergentes, que nós temos que ter a maior preocupação. A Mariana falou bem da questão da DCN, das coisas que devem ser superadas. Eu louvo a iniciativa dela em trazer a discussão para um procedimento revisor, quer dizer, um espaço que mantém o que o CNE sempre manteve e defendeu. Uma DCN não é um livro sagrado, não é um documento, não é, consagrado, santificado. Uma resolução curricular é um documento que deve estar em dinâmica discussão, não é? E deve ser transformado na medida em que a conjuntura assim solicitar. Não é? Esse tempo de duração, de validade de uma resolução curricular, por exemplo, pode ser variado. Não é? Temos a pandemia que ajuda a redimensionar esse tempo e encurtá-lo. Então, faz todo sentido que a resolução de 2019 também possa passar por uma revisão nesse processo. Não é? Esse processo, na verdade, foi ampliado, não é? da sua implantação, preocupado com essa visão do CNE em trazer para a instituição uma nova política curricular, uma discussão calma e tranquila e serena, para que isso seja incorporado com uma nova diretriz, com uma nova política institucional curricular, e que a diretriz possa, portanto, se espalhar na instituição como um projeto institucional, e as interfaces com os outros cursos, licenciaturas, pedagogias, etc., possa ser construído também nesse âmbito, né, da política que visa fortalecer compromisso a partir de uma agenda positiva da formação dos estudantes e da capacitação contínua dos docentes e, obviamente, da agenda de pesquisa permanente em relação a esse tema. Uma circunstância, um ambiente alimenta o outro. Portanto, esse período colabora com esse tempo necessário, mas também, não é, pode permitir que nós não fujamos a uma reflexão aberta, ampla, mobilizatória junto à sociedade, com a participação também de coordenadores da sociedade como um todo, das escolas básicas, das redes, no sentido de verificar onde podemos melhorar essa resolução, uma vez que atravessamos, em curto espaço de tempo, períodos que mudaram, não é, e em muito o ambiente onde a formação vai ser exercida. Portanto, eu queria me solidarizar com essa visão da Marilena, também a tenho, e acho que é atribuição, aliás, uma atribuição que faz todo sentido pelo que o CNE vem desenvolvendo, falando e defendendo, não é? Que é o acesso amplo aos direitos, mesmo aqueles direitos que se esperava terem sido atendidos e que, de fato, ainda não foram. Obrigado, Kovács, obrigado, Raquel, Maria Helena, Rodrigo, Fábio, todos presentes. Ficamos aqui à disposição.
Arcuri, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foram muito bacanas. E agora, a gente assim, tem muitas perguntas aqui no chat. Eu estou vendo aqui as perguntas. Eu vou falar aqui por ordem de, né, que eles foram colocando. A primeira, eu acho que a professora Brena já respondeu, que é com relação ao prazo para a implementação da resolução, né? Pois não. O prazo, na verdade, a 2019, ela estabelecia 2 anos a partir 2 anos seria 2020 e 2021. 2022 teria que implantar, né? Agora, aquele artigo, ele tem uma nova redação, ao invés de 2, estabelece 4. Portanto, é 2020, 21, 22 e 23. A partir de janeiro de 2024, a 2019 deverá ser implantada. O que eu acho importante, Raquel, é entender que esta prorrogação ela dá um tempo para que nós possamos, digamos assim, aperfeiçoar a 2019, né? Inclusive revendo pontos de dúvida que geram muita insegurança e incerteza para as instituições, né, Curi? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, por isso mesmo, nós faremos essa reunião interna da Comissão de Formação do Conselho Nacional, né, propondo isso, né? Quer dizer, tem 2 possibilidades. Uma é mexer em alguns artigos assim pequenininhos, para deixar, manter, que a minha intenção seria essa, né? Manter o espírito da 2019 e poder mexer em questões mínimas que trazem dificuldade. Uma é a pedagogia, a outra é a segunda licenciatura, etc., né? Essa é uma posição. Vamos ver como vai se dar essa reunião interna, né? A outra questão eu estou tentando ler as perguntas. Não, eu leio aqui para a senhora, pode ficar tranquila. Esse é o questionamento do Sérgio Dantas, ele pergunta o seguinte: uma outra dúvida é sobre o que deve fazer parte do grupo 1. Apenas aquilo que é orientado para a parte pedagógica ou pode ter algo específico de cada área de formação? O primeiro ano do curso de Letras e Pedagogia, por exemplo, ficariam idênticos? Eu acho que essa pergunta se repete aqui ao longo, né, do chat. Não ficariam, não. Porque se o curso de graduação da licenciatura em pedagogia ele é específico para formar um pedagogo, tá certo? A parte de formação geral da licenciatura em pedagogia, ela vai tratar dos fundamentos, dos conceitos básicos e dos fundamentos da formação da licenciatura em pedagogia, né? Enquanto que a formação geral, né? Vamos supor, de um curso de licenciatura em letras ou língua portuguesa, a formação geral, né? Ela pode ter alguns cursos que sejam que tenham intersecção com os cursos de pedagogia, mas tem aspectos que são específicos na minha visão, né? Eu não sou pedagoga nem professora de letras, sou da ciência política, mas na minha visão, quer dizer, quando eu olho, por exemplo, um curso de letras em língua portuguesa, esse curso ele pode ter, na formação geral básica, elementos específicos da preparação do professor de língua portuguesa que vai atuar nos anos finais e no ensino médio. Ele não tem nada a ver com... Porque o pedagogo, ele não é professor dos anos finais e do ensino médio, certo? O pedagogo, ele é formado para atuar nos anos iniciais da educação infantil e na gestão da escola. O pedagogo não é formado para dar aula de língua portuguesa no ensino médio, nem aula de ciências no ensino médio, nem aula de matemática nos anos finais.
Para isso existem as licenciaturas específicas. Ou eu não entendi direito a pergunta que foi feita, né? Ou eu entendo que há uma certa confusão do que é uma licenciatura em letras para um professor que vai atuar no ensino médio nos anos finais e do que é uma licenciatura em pedagogia para um professor que vai atuar na gestão da escola, nos anos iniciais e na educação infantil. Professora, o Sérgio Dantas, que fez o questionamento, ele fez outros questionamentos. Sérgio, se você quiser abrir o microfone e se pronunciar, fica à vontade. Pois não. Só falta abrir o seu microfone. Guilherme, você pode liberar o microfone do Sérgio, por favor? Sim. Professor Sérgio, pode ativar seu microfone que já está ok. Perfeito, gente. Muito obrigado. Meu nome é Sérgio Dantas, eu sou da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo. E a nossa grande dúvida, né? Eu sou o coordenador geral da graduação e estou organizando aí, junto com os coordenadores de curso das licenciaturas, essa revisão dos PPCs. E a nossa grande dúvida no entendimento, né, dos 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a gente ficou com uma impressão que o grupo 1 era tudo aquilo que estava diretamente relacionado à atividade pedagógica. Então, por exemplo, o primeiro, e aí na resolução fala, né, que o grupo 2, que é aquele da parte mais específica, ele começa, então, a partir do 2º ano, né? Então, a nossa leitura, talvez foi errado, e é isso que a gente queria validar aqui, é que no primeiro ano, então, por exemplo, tanto o curso de letras como o curso de química, de ciências biológicas, né, eles teriam componentes, aqueles componentes idênticos, que é o que a gente chama de o eixo comum das licenciaturas. E aí a nossa preocupação, né, foi assim, de o aluno, ainda mais essa geração que é super imediatista, né, vem fazer letras, vem fazer química, vem fazer matemática, querendo já ter um contato mais próximo com essas áreas de formação, de ficar frustrado, né? E aí, só no 2º ano, isso a gente tem problema, inclusive, de retenção. Pela resposta da professora Maria Helena, que eu agradeço muito, a minha interpretação foi que o grupo 1 é aquilo que é, lógico, mais geral, mais relacionado à prática pedagógica, mais específico de cada área do saber. Então, tem o viés ali da sua, né? No caso da matemática, da área da matemática, no caso da química, da área da química. E o grupo 2 já seriam coisas mais aprofundadas ali, mais ligadas, né? Não tanto só ao lado pedagógico, mas aí aos conhecimentos necessários para se atuar naquela área do saber. É isso, professora? É isso, exatamente. Muito obrigado. É isso. Então, agora, esse é um ponto, quer dizer, me parece que uma diretriz, ela não pode ser que eu fale um absurdo agora, mas ela não pode ser compreendida como uma camisa de força, né? Ela precisa ter algum grau de flexibilidade, né? Essa flexibilidade vai depender muito, como diz o Cury, da proposta e do projeto institucional das licenciaturas, né? Como é que vocês vão trabalhar as licenciaturas? Eu acho que esse é um ponto importante para cada instituição. É que, no caso, aí ficou misturado, porque eu entendo, viu? E hoje, olhando o debate e as dificuldades, eu entendo que a maior dificuldade dessas diretrizes é exatamente a questão da pedagogia, né? Por quê? Porque ninguém está falando de história, geografia, língua portuguesa, matemática, nada disso. Mas a pedagogia ela ganhou uma predominância nessa diretriz, né? Que acabou gerando muita confusão, quando as diretrizes das licenciaturas são as licenciaturas não especificamente da pedagogia, mas para as licenciaturas de professores que vão atuar nos anos finais e no ensino médio, né? Agora, o fato da licenciatura em pedagogia ter destaque
separando anos iniciais, educação infantil e gestão, isso gerou uma dificuldade de compreensão. Eu acho que talvez aí seja o caso, inclusive, de melhorar a redação nessa revisão para evitar qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né? Mas eu entendo que essas perguntas vocês podem, inclusive, nos encaminhar, porque, numa certa altura, o que eu achava melhor era ter umas FAQs, perguntas frequentes, entendeu? Para que a gente pudesse ter um tira-dúvida. Nós fizemos isso com o novo ensino médio, com a BNCC, e foi super bom, né? Porque o mais importante aí é o perfil do professor, é a base de formação docente. Quais são as competências e habilidades que o professor precisa ter, independente dele ser professor de anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, né? Esse é o conceito que está por trás disso, né? Como é que eu vou trabalhar hoje com o professor só o domínio pedagógico do conteúdo, que ele precisa ter o domínio pedagógico do conteúdo que ele vai ensinar, mas o professor também precisa ter, né, o conhecimento das competências e habilidades, que agora são chamadas de soft skills, né, e que são as grandes competências e habilidades do nosso século, né? Raciocínio crítico, raciocínio lógico, capacidade de trabalhar em equipe, resolução colaborativa de problemas, né? Autogestão do conhecimento, empatia, resiliência. Quer dizer, como é que eu vou trabalhar essas competências e habilidades num currículo de licenciatura, né? Como é que o professor que vai enfrentar uma sala de aula hoje para um aluno, né, pequeno, que já está conectado, né? Se ele não tem as competências digitais necessárias, me diga, né? Como é que esse professor vai saber trabalhar as novas plataformas de avaliação da educação básica se ele não tiver nenhum conhecimento de aprendizado adaptativo, né? Então, tem muito problema, é muita dificuldade, é muito difícil formar um bom professor. A formação de um bom professor não é só o conteúdo que ele vai ensinar. Claro que ele precisa dominar aquele conteúdo. Como é que eu vou dar aula de língua portuguesa nos anos finais se eu não sei nada da norma culta da língua portuguesa e também da norma não culta, que agora é cada vez mais frequente, né? A norma não culta é cada vez mais frequente e está presente em todas as redes sociais, blogs e tudo mais, né? Enfim, eu acredito que esse perfil do professor é que nós precisamos valorizar, né? E eu entendo que, dadas as dúvidas que vocês estão levantando, seria bom vocês encaminharem as perguntas principais para que a gente possa até, mais para frente, discutir no âmbito da comissão, né? Eu espero. Lembrando o seguinte, olha, nós estamos no mês de agosto, setembro praticamente, o Conselho terá reunião agora no começo de setembro, depois no começo de outubro, né? Estamos num processo de transição, estamos num processo de mudança, né, do colegiado, alguns conselheiros estão saindo, outros podem ser reconduzidos, não se sabe se serão reconduzidos ou não. Enfim, nós estamos assim num momento bastante transitório, né, de transição das atividades do Conselho. Portanto, esse não é um trabalho que poderá ficar pronto, digamos, em outubro, né, para imediatamente as instituições, as entidades já receberem. Não, esse é um trabalho que vai exigir algumas discussões, reflexão e tudo, para que a gente possa aperfeiçoar 2019. Eu estou me propondo a fazer essa reunião com esse propósito. Eu acho que o conselheiro Cury também está de acordo. Nem tive tempo ainda de falar com o conselheiro Mozart, mas eu acredito que o Mozart também está de acordo, né? E os outros membros da comissão certamente estarão de acordo que a gente faça esse esforço, né, para tornar
a 2/2019 mais implementável, digamos, né? Do mesmo modo, em relação a 2/2015, alguém perguntou, a 2/2015 também gerou muitas indagações, muitas dúvidas, sendo que a 2/2019 não mexeu na pedagogia, né? Ela manteve as diretrizes de pedagogia de 2006, né? Então, assim, a minha sugestão é que a gente possa entender que esse seminário de hoje não é um ponto de chegada, é apenas um processo de diálogo e de troca de ideias para aperfeiçoar a 2/2019, e o Conselho está se propondo a fazer esse esforço. Professora Maria, então a gente pode sugerir de criar aqui uma comissão, um grupo, para encaminhar todos os questionamentos que as manifestações estão enviando, para que vocês, né, repensem essas questões e sanem essas principais dúvidas. A senhora pode ver que aqui a gente tem muitos questionamentos, né? Eu posso até sugerir disponibilizar aqui o e-mail do jurídico do semestre, o meu WhatsApp, para que a gente crie esse grupo e encaminhe, já que vocês já adiantaram que as questões serão discutidas aqui. Se alguém mais quiser abrir o microfone, fazer o questionamento diretamente para a professora Maria Helena, ou sugerir alguma coisa. Um professor aqui perguntou o que é norma não culta da língua portuguesa. Eu também acho a mesma coisa, por isso mesmo que eu falei entre aspas, professor. É porque está em discussão, né, entre os estudiosos da língua portuguesa, né? Língua brasileira, língua portuguesa, a norma culta vem de Portugal, não vem de Portugal. O próprio Estado português está fazendo adequações da norma culta da língua portuguesa, tendo em vista o uso quase que, eu diria, agressivo, né, da norma culta nas redes sociais, nos blogs, né, em todas as mídias sociais que os jovens cada vez mais adotam, né? Por exemplo, alguns países, é o caso, por exemplo, da França, que não considera mais o plural. Eu acho um absurdo, né, não ter plural. Mas por quê? Porque o jovem parou de usar plural, né? Enfim, é nesse sentido, é muito mais uma brincadeira do que uma afirmação. Me incomoda muito as pessoas estarem discutindo a norma culta, a norma não culta, o que é isso, o que vale, né? Mas está em discussão em alguns fóruns de debate de linguistas e de estudiosos da língua. Tá certo. A gente tem enquanto der tempo, eu não sei quanto tempo a senhora tem disponível ainda, né, com relação ao prazo de responder os questionamentos, eu vou te passando aqui. Para os cursos, a Kátia pergunta, para os cursos de segunda licenciatura, no documento de 2019, não há restrição para a pedagogia, porque só agora, depois de mais de 2 anos da proibição, eu acho que é o que ela quer dizer com a nota técnica. Olha, né? Não, porque junto com a 2/2019, aliás, um pouco antes da 2/2019, o Conselho ele se manifesta por normas, tá? E resoluções, tá? E por pareceres, né? E o Conselho tinha aprovado, um pouco antes da 2/2019, é que eu não lembro o número, né? Um parecer do conselheiro Francisco Soares acerca de um curso, de uma segunda licenciatura oferecida por um curso de uma instituição de ensino superior privada, e o parecer dele acabou servindo como regra adotada pelos técnicos do Conselho. E o parecer dele estabelece que, no caso da pedagogia, tendo em vista as exigências das diretrizes de pedagogia, tendo em vista a carga horária, a especificidade da formação de professor,
está lá no parecer dele, né? Eu posso depois encaminhar o parecer do professor Chico Soares para vocês, posso pedir lá no conselho e encaminhar, mas isso foi feito com base num parecer que foi aprovado no dia 6 de junho de 2019, e é um parecer que faz uma consulta sobre a resolução CNSP 2 de 1997. Mas o melhor, porque eu não sou boa para isso, tá? Eu tenho uma dificuldade em guardar número de resolução, de parecer, faço confusão, eu não quero fazer nenhuma afirmação equivocada. Então, o melhor é eu encaminhar a vocês o parecer do conselheiro, então, conselheiro, professor Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é anterior a 2 de 2019, e que o corpo técnico do conselho se baseia nesse parecer do professor Francisco Soares para estabelecer essa definição. Tá certo, professora. O professor Paulo Renato gostaria de fazer um questionamento para todo mundo. Ele solicitou a palavra. Por favor, professor Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o SEMESP pela iniciativa. Eu falo do Instituto Educacional Luterano de Santa Catarina, IELUSC. Antes de tudo, eu quero cumprimentar a professora Maria Helena, o professor Luiz Cury, pelas palavras e por aquilo que, de fato, nós educadores acreditamos. Há muito que um projeto de nação exige, no contexto da formação de professores, um olhar mais apurado para essas questões associadas ao contexto da pedagogia propriamente dita, né? Nós estamos formando professores em distintas áreas, mas sem o conhecimento profundo e necessário em relação a aspectos didáticos pedagógicos. Então, parabéns pela iniciativa, mas eu gostaria também, ao mesmo tempo, de realizar a seguinte observação. A professora Maria Helena, em determinado momento da fala dela, ao nos dizer o que ela esperava sobre as diretrizes, ela apontava, olha, diretriz é um caminho, mas diretriz não é alguma coisa extremamente severa. Eu não sei se eu posso colocar nesses termos, professora, a senhora me corrige depois se eu estiver equivocado. Contudo, às vezes, quando as instituições recebem alguma comissão de especialistas do Ministério da Educação, ora para autorização de cursos, ora para o reconhecimento de cursos, nem sempre esta percepção está presente desta forma. As diretrizes, por vezes, ou na minha experiência, na minha percepção, na quase totalidade das vezes, são tratadas, sim, como algo letra posta, letra morta. Cumpre-se e é isso. E aí eu tenho uma questão, nós aqui internamente, assim como o pessoal do Mackenzie está fazendo em São Paulo, nós já estamos tratando sobre essa questão, e algo que me parece que, para atender os preceitos que o professor Luiz Cury aponta também na fala dele, como aquela associada ao contexto das particularidades do local, eu fico imaginando se, em algum momento, nós poderíamos acrescentar no documento ou aperfeiçoar o documento para atender o que foi dito aqui, algo em que nós pudéssemos trazer alguns elementos contidos na definição do grupo 2 para o grupo 1 ou do grupo 1 para o grupo 2. Eu vou dar um exemplo. Lá no grupo 1, nós estamos dizendo que, eu estou lendo o artigo 12, parágrafo único da 2 de 2019. Parágrafo único nos diz assim: no grupo 1 devem ser tratadas ainda as seguintes temáticas: currículos e seus marcos legais, didáticas e seus fundamentos, metodologias, práticas de ensino ou didáticas específicas dos conteúdos. E no grupo 2 nós falamos do aprofundamento de estudos ou área de conhecimento.
Dito isso, e desta forma, a interpretação que nós temos aqui é que coube ao Grupo 1 tratar a questões associadas aos fundamentos pedagógicos, e coube ao Grupo 2 tratar daquelas questões específicas de uma determinada formação, seja lá a química, a história, a matemática, a educação física. E aquilo que foi dito pelo professor Luiz Cury, pela professora Maria Helena, em que as diretrizes não é uma camisa de força, mas as diretrizes são as possibilidades, e considerando que, sim, os locais precisam estabelecer os seus PTCs conforme a realidade, a pergunta que fica, ou a indicação que fica, é de se estabelecer um percentual mínimo em que determinados componentes curriculares poderiam estar inseridos, um percentual de componentes curriculares originalmente de um grupo poderiam estar inseridos em outro grupo. Porque, senão, vai acontecer aquilo que foi dito por alguém no chat, né? O estudante vem com uma expectativa de formação, ele quer fazer, por exemplo, educação física, e ele encontra uma jornada importantíssima, imprescindível, de conhecimentos de natureza pedagógica, propriamente dito, e talvez ele se afaste, e não é isso que não é isso que nós desejamos. Aliás, para um projeto de nação, faz-se necessária a formação de professores, de bons professores. E o que a gente tem percebido é que os jovens estão desistindo de ser professores, por inúmeras razões. E uma, a qual me preocupa aqui, foi dito por um colega aqui no chat, quando ele sinalizava que, eventualmente, aquele estudante que deseja uma formação em geografia, história, matemática ou educação física, acabe se afastando, porque ele não vê, nesta fase da jornada do curso, ele não percebe tanto sentido. Então, concretamente, professora Maria Helena, professor Luiz Cury, se nós pudéssemos pensar em um percentual mínimo de componentes curriculares que pudesse estar alocado aqui ou ali. Muito obrigado. Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Algumas pessoas aqui escreveram concordando com o senhor. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, todas as perguntas que foram elaboradas aqui no chat, a gente vai formatar esses questionamentos, encaminhar para a professora Maria Helena e o professor Cury, porque aqui também a gente tem limite de horário. Eu gostaria muito de fazer todos os questionamentos, mas infelizmente não vai dar tempo. Uma coisa que uma pergunta recorrente no jurídico do semestre é essa que a Priscila fez agora, que ao ofertar uma nova licenciatura em 2023, a mesma deverá compor as 3.200 horas de 4 anos ou as 2.800 horas ainda dos 3 anos? Professora Maria Helena. Antes, no entanto, eu queria voltar à questão do professor, que eu acho relevante, talvez muito relevante, que é justamente o espírito da diretriz, tá certo? Que ele toca. A diretriz não é algo assim frouxo, professor. A diretriz é uma percepção de organização, é a coisa mais importante que o governo, o Estado podem fazer. É o estímulo às instituições a se construírem, a se organizar, né? E esse estímulo ele é determinado por diversas, digamos, diretrizes e ordenamentos, né? Uns mais normativos, outros mais indicativos e vinculados à agenda, mas todos eles têm um poder de resolução, de norma geral, não é? Mas a norma geral, nesse caso, é para incentivar as instituições a construírem suas políticas funcionais, não é? É claro, obedecendo aqueles pedaços que são normas diretas, não é? Toda resolução tem 3 ou 4 ou 5 artigos nessa circunstância. Então, o senhor vê, a ideia é que a diretriz constrói parâmetros, balizas e uma certa referência para que as instituições consigam, dentro delas, se organizar, não é? E é com esse intuito que o ministro homologa, e o homólogo do ministro é uma ordem ao conjunto dos seus órgãos subordinados para que a regulação futura e a avaliação futura as leve em consideração, não é? Portanto, aplicar uma diretriz
obviamente, construir a sua política a partir dela. Nessa circunstância, não há como, digamos assim, não gerar, não é, um diálogo com a avaliação e com a regulação. Eu queria só fazer esse comentário mais amplo, não é, sem responder exatamente a pergunta do senhor, e aí a gente pode responder ela de maneira bem organizada, mas dizer que a pergunta do senhor entra nesse parâmetro, quer dizer, há parâmetros colocados pela diretriz que podem ser ordenados ou reordenados a partir da sua aplicação. Pronto. Não, eu daqui a pouco eu vou ter que sair, já vi que já são 17h30, né? Eu estou no limite do meu tempo, eu estou, inclusive, com alguns probleminhas aqui. Na verdade, o que eu concordando com o Cury, também com o professor Paulo, né? Quer dizer, você tem, na verdade, uma tensão entre uma diretriz do Conselho Nacional, que é uma referência para os cursos, é uma referência nacional, mas que ela precisa admitir, dentro da autonomia pedagógica e didática dos cursos superiores, ela precisa admitir um grau de flexibilidade para introduzir ideias criativas, para poder, por exemplo, aqui alguém disse, concordo que o primeiro ano devia ser geral, compartilhado, enfim, você pode perfeitamente estabelecer um curso interdisciplinar para a formação de professores de ciências, um curso interdisciplinar para, enfim, para a formação de professores de outras áreas, isso já está em discussão, inclusive, na USP, né? Tem lá um grupo de trabalho que está discutindo isso e que me parece bastante importante, né? Agora, o grande problema da regulação e da avaliação do Ministério da Educação é que a norma e a resolução do Conselho, ela muitas vezes ela é interpretada de uma forma excessivamente burocrática quando eles vão avaliar os cursos, entendeu? E não conseguem, né, a partir da diretriz, que é uma referência, ela é uma referência, ela tem que permitir a criatividade, a inovação, a flexibilidade dentro daquele campo, né, de ideias, né, e de propostas e normas. E muitas vezes a avaliação ela acaba, ela sim, se tornando uma camisa de força para que o curso não consiga, digamos assim, ser mais interessante, mais criativo, mais antenado com as mudanças em curso, né, nos debates públicos, né, com as mudanças promovidas pela produção acadêmica, pelas evidências geradas e tudo mais. Esse é um problema que eu noto no MEC faz tempo, tá certo? Não é porque eu hoje estou presidente do Conselho que eu vou deixar de falar isso quando, no final da década de 90, eu já me referia a esse problema quando eu era presidente do INEP. E sempre me manifestei a esse respeito, quer dizer, é algo que, na minha visão, não está resolvido. É um nó que precisa ser encarado, né, pelo MEC, pelo INEP, pelos órgãos avaliadores, para que a gente entenda que a diretriz ela é um referencial que precisa ser respeitado, mas ela não pode ser, assim, uma regra fechada que impeça qualquer inovação e qualquer criatividade na organização. Essa é a minha visão. Eu sempre me manifestei sobre isso, vou continuar me manifestando, né? Faz parte, eu acho que, sei lá, da minha vida profissional na área de educação, quer dizer, eu entendo que é muito importante, né? Hoje, por exemplo, quando nós olhamos, né, cursos de formação de professores que estão inovando, né? Me parece que eles são completamente fora da caixinha e eles podem ser até melhores do ponto de vista do perfil de professor que esses cursos estão formando em relação
ao que a norma estabelece, né? Então, veja, isso pode parecer uma heresia, porque eu sou presidente do Conselho Nacional, estou presidente do Conselho Nacional, e pode parecer uma heresia, mas eu entendo que a diretriz, por mais importante que ela seja, enquanto norma a ser respeitada, ela não pode impedir, desculpa, ela não pode impedir uma flexibilização interna do curso que vai garantir a formação do mesmo perfil profissional que se busca por meio das licenciaturas, embora adotando estratégias diversificadas. Eu entendo que esse tipo de cuidado, né, de reflexão, precisa ser feito agora pelo MEC e pelo INEP. Né? O MEC e o INEP, né, eles, não sei se eles entenderam bem, né, as mudanças que estão em curso e como é que isso se aplica à avaliação e regulação do ensino superior. Eu me preocupo muito com isso, né? O Cury, por exemplo, é um estudioso aí da área, ele tem se dedicado muito a estudar uma mudança na avaliação da educação superior no Brasil. Nós mesmos temos insistido que importa muito mais a avaliação institucional do que uma avaliação curso a curso, muito preso a regras. Enfim, esse é um debate que precisa ser feito, que deverá ser enfrentado daqui para frente, que me parece um debate importante. Eu estou vendo que alguém aqui colocou a Resolução 1 de 2006 não foi revogada, ela está em vigor e é ela que regula o curso de pedagogia, e esse é o problema, né? Enfim, gente, é isso. Eu acho que nós não vamos conseguir esgotar todas as questões, tá? Me parece meio desnecessário manter esse debate antes do aprofundamento que o Conselho proporá no âmbito da comissão e que, portanto, deverá retomar, né, a 2019, com o propósito de esclarecer as dúvidas, eventualmente rever aspectos que apresentam dificuldades na sua implementação, sem deixar de valorizar e de consagrar aquele perfil de professor que está na base de formação docente, que me parece muito bem feito. Aquele perfil está muito bom, é um perfil mais geral, né? Talvez o perfil da base de formação docente seja muito melhor do ponto de vista conceitual do que o que está posto no parecer pelas dificuldades que têm sido apresentadas. Professora, o Guilherme, que é da organização, ele acabou de me dizer que a gente vai, no e-mail que a gente enviar, que nós enviarmos a gravação deste webinar, a gente vai enviar um formulário também para que as pessoas coloquem ali os seus questionamentos e a gente vai modelar esses questionamentos e encaminhar para o CNE, para que sirva de base também para vocês, né, pautarem aí as principais adequações da resolução. A gente tem uma dúvida final aqui, para finalizar. Afinal, podemos ou não continuar oferecendo a segunda licenciatura em pedagogia? Responde, Cury. Na visão dos técnicos do CNE, não. Então, peço que responda. Estou falando do jurídico do CNE. Ô, Cury, o senhor está com o microfone desligado. Com toda clareza, a Mariana já apontou, não é? O parecer do Chico Soares é fundante nessa área, tá certo? A pedagogia tem nuances próprias, não é que não se cumpre
no período de uma segunda licenciatura, já que detém especificidades formativas mais amplas e complexas na formação de alfabetizadores e séries iniciais. Tá? Não é isso, Mariana? É. Pessoal, olha, então a gente não para por aqui, esse formulário vai chegar até o CNE com todos os questionamentos que estão aqui, que eu acho que são muito importantes, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez à professora Maria Helena, ao professor Cury, que nos atende sempre com muita atenção e com muita parceria. Obrigada a todos os presentes e até um próximo webinar. Obrigada mais uma vez a presença de todos. Obrigado a vocês. Grande abraço. Obrigado pelas perguntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado, professora Maria Helena, professor Luiz. Eu só queria dizer o seguinte, tem uma observação aqui de uma linguista, uma linguista, que eu não sei qual é. Eu concordo com a linguista, o meu problema não é esse, eu estou apenas comentando que até isso está em discussão, mas isso não significa que eu seja favorável a não ter plural, etc. Bom, essa é uma discussão perigosa. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Raquel, obrigado, Maria Helena. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada.